Graça e paz, muito boa noite. Estamos aqui reunidos como casais para adorar ao Senhor, para ouvir uma palavra. Quero pedir que nesse momento agora você se concentre, você esteja concentrado no Senhor, você, a sua esposa, ou você com seu marido, Você possa estar juntos, os dois juntos em casal, em aliança ao Senhor. Vamos orar ao Senhor? Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos. Talvez, Senhor, vivendo um ajuntamento diferente, não daquele que estamos acostumados, Senhor, aquele ajuntamento no templo, lá na tua casa, Senhor. Mas esse é o momento, Senhor, que nós estamos juntos como casais, ó Deus, para louvar e exaltar o teu nome, para buscar a tua presença, para que nós, como maridos, a esposa possa estar olhando para Cristo, o marido está olhando para Cristo e juntos o cordão de 3 dobras será impossível de se quebrar. Ó Deus, fala conosco, consagramos a nossa casa, os nossos filhos no teu altar, no nome de Jesus, assim nós oramos e confiamos em Ti, amém e amém, e amém, amém. Vamos adorar? Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento. Vem e santifica este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te teus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, quando foste outrora, no poder da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, quando foste outrora, no poder da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 E é com gratidão que nós continuamos adorando e exaltando aquele que vive e que reina para todo sempre, dizendo assim, ó: eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu
queria ter. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. A minha vida é para o teu louvor. Será que você pode agradecer a Deus pelo teu casamento e dizer: teu casamento, Senhor, o meu casamento é para o teu louvor. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Que o meu casamento, que o teu casamento, que a tua família seja para o louvor do Senhor. Amém? Deus é bom. Você crê nisso? Olha para o teu cônjuge aí do lado e diga: Deus é bom em todo tempo. Diga: Deus é bom. Fala para ele, fala para ela aí que está aí do teu lado nesse momento, tá bom? Vamos lá? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Vai! Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que
porque Ele continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Deus é Deus, querido, independente do que Ele faça na minha e na tua vida. Agora, uma coisa eu sei, que se um dia entregamos a nossa vida, o nosso casamento nas mãos de Deus, e nos submetemos à vontade dEle. A vontade dEle diz, lá na palavra de Deus, no livro de Romanos, que é boa, perfeita e agradável. Então, descansa no Senhor, prepara o teu coração para essa noite, crie uma expectativa, porque Deus vai ministrar na tua vida e no teu casamento, no nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Graça e paz, amados irmãos e irmãs da amada Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Theo de Radege. Radege de Theo. E estamos casados há 8 anos. E temos um filho de 2 anos. Nós fomos convidados pelo Ministério de Casais da Primeira Igreja Batista do Recife a darmos um depoimento de como nós estamos diante dessa pandemia dentro do nosso lar. E nada melhor do que começarmos com a esposa. Amados, confesso a vocês que não tem sido fácil passar tanto tempo em casa e principalmente com uma criança cheia de energia. Mas louvado seja Deus que dividimos as tarefas do lar com a criança, com os trabalhos, e cada um faz uma parte, o outro faz outra, e assim tem dado certo. Mas ao longo desses 8 anos de casado, Deus, de forma assim sobrenatural, nos preparou grandiosamente para este momento. E hoje vimos a importância dos cursos e encontros promovidos pela igreja, tais como o curso de noivos, Casados para Sempre, Rema, Discipulado, Retiro de Homens e de Mulheres, entre tantos outros, além do mais do que a edificação do nosso casamento dentro da Palavra de Deus. E fomos aprendendo a descansar em Deus e nos unir ainda mais como casal, e assim depositar a nossa fé e esperança em Deus, tentando evitar nossa ansiedade em querer resolver as coisas na mesma hora. Aprendemos que para tudo tem um tempo certo e que Deus está no controle de tudo. Eclesiastes 3:1. Diante disso, nós temos também um texto para compartilhar com vocês, um texto bíblico que está escrito em Mateus 6:33. Se os irmãos tiverem uma Bíblia, pode abrir o seu livro em Mateus 6:33 ou pode acompanhar aqui através do vídeo esse texto. Que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Diante dessa situação de pandemia, muitas incertezas da vida podem causar muita ansiedade dentro do casamento, tais como a falta de emprego, a falta do dinheiro, se vai chegar ou não vai, como vou me alimentar e vestir a minha família? Será que vou ter sustento na velhice? Saiba que o medo do futuro estraga o presente. Mas lembre-se que não estamos sozinhos. Cada pessoa é preciosa para Deus. Ele sempre sustenta seus filhos até nos momentos mais difíceis. Eu e Radege passamos muitos momentos difíceis ao longo desses 8 anos casados. Mas Deus nunca nos desamparou, Deus nunca nos deixou faltar. Deus sempre proveu todas as coisas. E glorificamos a Deus por tudo o quanto Ele tem feito sobre as nossas vidas. Mas quando estamos passando por dificuldades, podemos assim pedir ajuda ao Pai.
e Ele proverá o sustento que precisamos. Não precisamos ficar ansiosos, não precisamos ter medo. Deus é contigo, tenha certeza disso, meu irmão. Para encerrarmos, deixamos essa dica para vocês. Reveja suas prioridades e mantenha um tempo de qualidade com Deus. E você verá o potencial de Deus em sua vida. E você ficará maravilhado. Que Deus nos abençoe a enfrentarmos todas as nossas dificuldades como um casal. E que essa pandemia também tenha nos ensinado a amar mais e a compreender um ao outro. E que um bom relacionamento com Deus leva o casal a ter uma excelência no casamento. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe seu casamento. Que Deus abençoe a sua família. E agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui falando para vocês. Fiquem na paz, Deus abençoe e até uma próxima. Deus abençoe, meus irmãos. Até mais. Graças e paz, irmãos. Muito bom estar aqui com vocês. Mais um momento em que podemos juntos refletir um pouco sobre a palavra de Deus. E nesses dias que a gente tem vivenciado, uma das coisas que eu escuto muitos adolescentes falarem tem sido as tarefas da escola, enfim, toda essa demanda que agora os pais precisam estar acompanhando e a gente de alguma forma precisa dar esse suporte para que os nossos filhos possam dar conta também das atividades que eles têm junto à escola e o quanto isso é importante, afinal de contas eles precisam dar continuidade aos estudos. Mas eu gostaria de trazer no meio disso tudo e todas as demandas que nós já temos, nos lembrar, na verdade, nos lembrarmos de uma das nossas demandas enquanto pais, enquanto casais, enquanto pessoas responsáveis pelas nossas famílias, que é o ensino religioso. Nesses dias em que todos nós estamos aglutinados em casa, praticamente 24 horas, muitos têm voltado a trabalhar, mas ainda há um bom grupo que tem ficado em casa, principalmente as nossas crianças, os nossos filhos que ainda não retornaram à escola. E a palavra de Deus ela é muito clara quanto à importância do ensino da própria palavra, o ensino religioso nas nossas casas. Nós não podemos descuidar desse ministério também. E eu queria ler com você um trecho que mostra exatamente o quão poderoso é esse ensino na vida dos nossos filhos. Deuteronômio capítulo 11, a partir do versículo 18, diz assim: Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentando em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos, levantando-vos, escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas paredes e portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos, na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos, que vos ordeno para vos guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e a ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas essas nações e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Esse trecho é um trecho das Escrituras que fala de um momento muito especial da vida do povo de Deus. O povo havia saído do Egito por aquelas obras maravilhosas que o Senhor havia feito, e agora, depois de 40 anos peregrinando pelo deserto, estava ali diante da terra prometida. E Moisés, então, por ordem do Senhor, junta todo o povo do Senhor, para que eles pudessem revisitar aquilo que o Senhor havia ensinado para eles nessa peregrinação de 40 anos. E aqui nesse texto que nós lemos, ele deixa muito claro que era necessário ensinar aos filhos tudo aquilo que eles haviam visto, tudo aquilo que eles haviam aprendido do Senhor durante esses 40 anos. E a expressão é uma expressão
importante, não é? É uma expressão poderosa, porque ela diz o seguinte, versículo 19: ensinai a vossos filhos, falando delas, assentado em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos, levantando-vos. Está dizendo para a gente ensinar aos nossos filhos no cotidiano. Aqui não está dizendo simplesmente de você ter um momento burocrático com seu filho para abrir a Bíblia e dizer para ele o que é importante como o Senhor ensina. Não é disso que ele está dizendo. Pelo contrário, o Senhor está dizendo que a formação de uma pessoa, ela se dá no dia a dia. E aí, o apelo que o Senhor faz é para que esses pais eles possam estar ensinando aos filhos, rememorando aos seus filhos, em cada momento, em cada instante, em cada detalhe, em cada momento importante que eles estivessem passando. Mas ensinando o quê? Lembrando aos seus filhos tudo aquilo que o Senhor fez para libertá-los do Egito, mas não somente isso, mas ensiná-los como o Senhor os sustentou durante toda aquela peregrinação. E nós sabemos disso, o livro de Êxodo, Números e o próprio livro de Deuteronômio fala de como o Senhor milagrosamente, muitas vezes, os livrou até mesmo de morrer de fome e de morrer de sede. Ou seja, é lembrar, é mostrar aos filhos aquilo que o Senhor tem feito no dia a dia para proteger, suprir, para fazer esses pequenos milagres que fazem toda a diferença na vida de uma pessoa. Então ele não está dizendo simplesmente de abrir o texto bíblico e dizer assim, olha, Deus existe. Não é disso que ele está falando. Ele está dizendo de mostrar no dia a dia, de mostrar nos movimentos do dia, nas ações, nos desafios que se colocam para a família, que o Senhor está presente, que o Senhor está suprindo, que o Senhor está fazendo. É disso que ele fala o que seria esse ensino religioso. Muitos filhos, possivelmente que hoje são adultos, poderiam ter tido um destino completamente diferente. Se seus pais pudessem, no dia a dia, mostrar a presença de Deus agindo. Fizesse de Deus esse companheiro, essa pessoa presente ali em todos os detalhes. Certamente você e eu, muitas pessoas conhecem, pessoas que foram criadas na igreja, que conhecem o Evangelho, mas cresceram, se encantaram com outras histórias e foram levadas. E isso é muito triste. O livro de Deuteronômio está dizendo que, olha, vocês vão entrar numa terra. Vocês vão agora tomar posse da terra que o Senhor deu para vocês. Mas antes de vocês entrarem nessa terra, preparem-se. Preparem seus filhos e mais, mostrem para eles, digam para eles, porque a terra que vocês estarão entrando é uma terra onde existe um povo pagão, onde existem pessoas que adoram a outros deuses, adoram a deuses falsos. Eles estão encantados com esses deuses falsos. E aqui o ensino é muito claro, ao mesmo tempo que ele é poderoso, mas ele é muito claro em dizer o seguinte, olha, façam com que a minha presença, tudo aquilo que eu fiz com vocês, no dia a dia, até hoje, desde que eu tirei vocês do Egito, isso possa ser uma realidade na vida dos filhos de vocês. E para que isso seja possível, observe o versículo 18, ele diz, ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Versículo 20. Escrevei-as nos umbrais das vossas casas, nas vossas portas. Sim, temos o compromisso e o Senhor ordena isso, que ensinemos aos nossos filhos tudo aquilo que o Senhor tem feito, quem o Senhor é. Mas antes disso nós precisamos viver. E esse tem sido um grande desafio para nós, pais, nesse tempo. Principalmente nesse momento agora em que estamos todos juntos, que os desafios se mostram maiores. Às vezes os momentos de tensão, eles se exacerbam. Mas o curioso perceber é que o Senhor diz o seguinte, antes de vocês ensinarem para eles, vocês precisam viver essas minhas palavras. E ele diz, as minhas palavras estejam no vosso coração e na vossa alma. Na mentalidade do povo da antiguidade, principalmente o povo judeu, o coração era aquele elemento que definia todo o ser. Então as palavras do Senhor, a experiência com o Senhor está firmada no coração, implica em que a partir dali vai dirigir
todas as decisões que o sujeito vai ter. Isso é curioso perceber, porque o que o texto bíblico está dizendo é o seguinte: guie-se pela palavra, viva a palavra. Em todas as suas decisões, deixe a palavra guiar você. Isso quer dizer, por exemplo, que os seus filhos vão aprender com você, conforme você toma as decisões, conforme você expressa-se, conforme você age com eles e com os outros dentro de casa. Às vezes a gente é tentado a não atender um certo telefonema e a gente diz o seguinte: diga aí que eu não estou. Isso muitas vezes se torna corriqueiro nas nossas casas, mas os nossos filhos estão percebendo como a gente reage, por exemplo, a uma conversa indesejada. Como a gente toma, por exemplo, algumas conversas no nosso ambiente que eles escutam, que eles observam. O que o Senhor está dizendo aqui na sua palavra é o seguinte: é que vivam essas palavras que eu estou trazendo para vocês. E aí Moisés então reúne o povo diante da terra que eles vão tomar posse, e antes de entrar, Moisés relembra tudo aquilo que o Senhor ensinou para eles, através dele, de Moisés, ali, de frente para essa terra prometida. E o que ele está dizendo é o seguinte: vocês vão tomar posse dessa terra, vocês vão entrar, vocês vão passar a habitar esse lugar, mas não sejam como essas pessoas. Vivam a realidade que vocês viveram até agora, de serem, para os seus filhos, serem sustentados pelo Senhor. Vivam isso de tal forma que isso impacte a vida deles. Certa vez alguém disse que estava passando certa dificuldade e o filho disse para o pai: pai, como é que nós vamos resolver isso? O pai então se ajoelhou e disse: se tranquilize, meu filho. Eu vou falar com aquele que pode resolver, porque nós já não podemos. Depois de alguns minutos, alguém bate na porta e miraculosamente diz para aquele homem: olha, é aqui que pediram uma cesta básica. É assim, a experiência vivida por aquele homem foi muito mais impactante na vida daquela criança, daquele filho que achava que as soluções poderiam vir de uma outra forma. Óbvio que poderiam vir de outras formas, mas o que aquele homem estava ensinando para o filho é de que tudo aquilo que ele tem e todo o seu sustento e provisão, ainda que partindo de suas forças, tudo depende do Senhor. É isso que o texto de Deuteronômio está nos ensinando. Coloque no seu coração, ataia na mente, ou seja, dirija os seus pensamentos. Nesses tempos em que nós estamos vivendo, principalmente em que nós somos desafiados a estar mais juntos dos nossos filhos, a estar junto com eles para atender às demandas que eles têm, por exemplo, de ensino regular, de ensino secular. O texto sagrado nos lembra e nos desafia que nós não podemos descuidar das verdades eternas que precisam ser passadas para eles. Porque, afinal de contas, quando eles saírem no mundo, quando eles forem tomar posse de tudo aquilo que eles vão conquistar na vida, o que é que vai guiar as decisões deles? O texto de Deuteronômio nos lembra de que nós somos os responsáveis para dar as bases para eles. E a base não significa um conhecimento, mas a base significa um relacionamento com Deus. Eu passo aquilo que eu vivi com Deus, aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele transformou, aquilo que miraculosamente Ele realizou. O Salmo 127, versículo 3, é extraordinário quando ele diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. E ele continua: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Os filhos são flechas, eles precisam ser direcionados para o lugar, para o alvo correto. Se nós pudéssemos ler esse salmo aqui a partir da perspectiva de Deuteronômio, eles vão acertar se eles forem direcionados para o alvo correto. Se eles souberem onde precisam chegar.
E eles não precisam chegar simplesmente em uma profissão. Eles não precisam chegar simplesmente em um lugar de status. Eles não precisam chegar simplesmente em um lugar de destaque na sociedade. Eles precisam sim, em chegando também nesses lugares, saberem por que estão ali, com as verdades eternas na alma, para que eles possam sim fazer toda a diferença. Para que eles possam sim cumprir tudo aquilo que o Senhor colocou na vida deles para que eles pudessem realizar em prol do reino. Nós não devemos descuidar daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Esse é um tempo mais do que nunca, onde os nossos filhos estão sendo bombardeados de todos os lados. E como famílias de Deus, nós precisamos ter em mente de que toda essa verdade eterna precisa ser ensinada para eles no caminho, no levantar, no deitar, andando, se assentando. E o versículo 22 diz: porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas as nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. As bênçãos chegarão. É verdade que nós criamos nossos filhos para serem pessoas de bem, para serem pessoas que impactam positivamente a sociedade, para serem pessoas que façam a diferença. É para isso que nós criamos. Mas mais do que isso, o Senhor espera que nós possamos, ao passar a nossa experiência de vida com o Senhor para eles, possamos fazer com que eles sejam instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Alguém pode reformular um conhecimento. Alguém pode refazer uma ideia. Mas ninguém pode tirar uma experiência que nós tivemos tido. As nossas experiências com o Senhor são únicas. E elas são fundamentais, como aquele povo no deserto caminhava ali na dependência do Senhor. Da mesma forma, nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Esse é um grande desafio para nós hoje. O nosso desafio é exatamente vivenciar essas verdades, para que uma vez que eles observem que nós, vivenciando essas verdades, somos capazes de dizer para eles: é por aqui que se vai. Esse é um grande desafio que o Senhor colocou para o seu povo. Foi um grande desafio que o Senhor colocou para o seu povo. Israel falhou. Israel não obedeceu ao Senhor. A gente vai ver ao longo do texto bíblico que muitos reis se sucederam e que muitos levaram o seu povo, o povo de Deus, a uma completa derrota, inclusive espiritual. E Cristo veio exatamente para que nele nós pudéssemos ter toda a capacidade, cheios do Espírito Santo, para que nós pudéssemos ensinar, exortar, guiar, mas acima de tudo nós pudéssemos viver essa verdade, de tal forma que isso pudesse fazer um impacto positivo na vida dos nossos filhos. E aí, como o texto nos diz, falando dessas verdades, dessas experiências, assentando na vossa casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, causar um impacto positivo na vida deles. Sim, nós temos muitos desafios nesses dias. Um deles é dar conta das demandas que nós temos em casa, acompanhando nossos filhos agora, cobrando deles as atividades que são feitas para que talvez eles não percam, e assim nós esperamos o ano letivo. Mas nós também temos o compromisso de, no dia a dia, vivermos de tal forma o Evangelho que nós possamos passar para os nossos filhos essa verdade. Não descuidemos disso. Disso depende toda a nossa vida e a vida deles. É isso que o texto de Deuteronômio vai resumir. Obedecei, observai as minhas palavras, diz o Senhor, porque disso depende a vossa vida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos capacite nessa missão santa, que é fazer com que os nossos filhos sejam flechas poderosas, porque vivenciaram uma experiência com o Senhor, a partir daquilo que eles viram no nosso relacionamento com Ele. Um dia eles não estarão mais conosco, seguirão a vida, ganharão o mundo. E o que é que ficará no coração deles?
daquele tempo em que nós tivemos toda a possibilidade de influenciar positivamente com o reino na vida deles. A hora é agora, o momento é esse. Não descuidemos, avancemos nesse propósito santo de marcar positivamente a vida dos nossos filhos, perseverando nesse ensino da palavra, uma palavra viva, vivenciada, corporificada nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe nesse ministério santo, nesse desafio santo, para que a nossa geração possa desfrutar da verdade do Senhor, para que a nossa geração seja impactada com vidas que não somente conhecem a palavra, mas são vidas que expressam a palavra para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.